Uma fotografia deveria registrar um momento, um instante que aconteceu. Algo que você pode olhar anos depois e dizer, eu estava lá. Mas e quando a fotografia mostra algo que nunca deveria ter acontecido? Passei a noite inteira olhando para aquela imagem. A fotografia que recebi mostrava Clara sentada em algum lugar que eu não reconhecia. Viva! O problema era a data. Ontem não fazia sentido. Clara estava morta havia anos. Eu havia aceitado isso, ou pelo menos acreditava que havia. Na manhã seguinte, levei a fotografia para a delegacia. Não mostrei a ninguém. Coloquei-a dentro de um envelope e fui diretamente para o laboratório. Precisava descobrir se aquela imagem era real. Preciso que analisem isso, falei ao técnico. Ele pegou o envelope. O que estamos procurando? Qualquer alteração. Ele me olhou por alguns segundos. Você acha que é montagem? Acho que não sei mais o que estou vendo. 2 horas depois, ele me chamou. Colocou a fotografia sobre a mesa. Theo, tem uma coisa estranha. O quê? A fotografia é verdadeira. Senti um alívio que durou apenas alguns segundos. Ah, então é Clara? Ele balançou a cabeça. Eu não disse isso. Aproximei-me. O papel é antigo. A impressão também. Não encontrei sinais de edição digital. Mas a data, ele apontou para o canto inferior. Isso foi acrescentado depois. Meu coração acelerou. Ah, tem certeza? Absoluta. A data havia sido impressa sobre a fotografia posteriormente. Não fazia parte da imagem original. Então, quando ela foi tirada, não sei. Consegue descobrir? Ele ampliou a fotografia. Talvez. A imagem mostrava Clara sentada diante de uma janela. Atrás dela havia uma parede clara, uma planta, uma luminária. Nada que revelasse o local. Mas havia um detalhe. No reflexo do vidro, uma placa, pequena demais para ser lida normalmente. O técnico aumentou a imagem. Apareceram algumas letras. NTES. Depois um número. 17. Fiquei olhando. Não era suficiente. Mas eu conhecia aquele número. 17. Arquivo 17. Operação Horizonte. Acesso restrito. Tudo parecia voltar ao mesmo lugar. Passei as horas seguintes pesquisando clínicas, hotéis, escritórios e prédios que possuíam alguma identificação semelhante, até encontrar um endereço. Uma antiga clínica particular fechada havia mais de 10 anos. Instituto Santa Helena. O nome me chamou a atenção, não por causa da clínica, por causa da data de encerramento. 17 de agosto, a mesma data da morte de Clara. Abri os arquivos antigos. O instituto havia sido utilizado durante uma investigação envolvendo Ricardo Salles. Não oficialmente. Não havia nenhum registro ligando os dois. Mas entre documentos antigos da prefeitura, encontrei uma autorização de funcionamento assinada por uma empresa que pertencia a Ricardo. Aquilo era suficiente. Peguei as chaves do carro. Antes de sair, alguém me chamou. Theo! Era a Helena. Ela estava parada no corredor. Onde você vai? Resolver uma coisa. Ela olhou para o envelope que eu segurava. Seu rosto mudou. Foi rápido. Mas eu percebi. O que tem aí? Uma fotografia. Helena ficou em silêncio. De quem? Eu não respondi. Ela deu um passo na minha direção. Theo, você conhecia a Clara melhor do que me contou? Ela ficou imóvel. E naquele instante eu tive a confirmação de que havia alguma coisa que ela escondia. Não faça isso, ela disse. Isso o quê? Não procure respostas que talvez você não consiga suportar. Já ouvi isso antes. De quem? Olhei para ela. Do meu pai. Helena desviou os olhos. Foi o suficiente. Eu passei por ela, mas antes que eu chegasse à porta, ouvi sua voz. Clara não estava sozinha naquela noite. Parei, virei lentamente. O que você disse? Helena respirou fundo. Você precisa parar de procurar a pessoa que morreu. Por quê? Ela levantou os olhos. Porque talvez você devesse estar procurando quem estava com ela. Saí sem responder. No carro, coloquei a fotografia sobre o banco. Pela primeira vez, percebi que talvez eu estivesse fazendo a pergunta errada. Eu estava tentando descobrir se Clara estava viva, mas talvez a pergunta verdadeira fosse outra.
Quem estava ao lado dela quando ela morreu? Liguei o motor e segui em direção ao antigo Instituto Santa Helena, sem saber que naquele lugar encontraria uma informação que meu pai havia passado 20 anos tentando esconder de mim. Uma informação que mudaria completamente a história da minha irmã. O Instituto Santa Helena ficava em uma rua afastada, cercada por árvores e prédios antigos. A fachada estava abandonada, janelas quebradas, paredes cobertas de marcas do tempo. O portão permanecia aberto. Estacionei do outro lado da rua. Por alguns segundos apenas observei. A fotografia continuava no banco do passageiro. Clara! Ou alguém que parecia ser Clara. Entrei. O corredor principal estava tomado por poeira. As portas dos antigos consultórios permaneciam abertas. Passei por uma recepção destruída até encontrar uma placa enferrujada. Arquivo médico. A porta estava trancada. Procurei uma forma de entrar. Foi quando percebi uma chave pendurada atrás do balcão. Não deveria estar ali. Peguei. A chave serviu. A sala estava cheia de caixas, prontuários antigos, relatórios, exames. Comecei a procurar por registros de agosto daquele ano. Depois de quase 20 minutos, encontrei uma pasta. Paciente 03 de ser. Meu coração acelerou. Abri, não havia nome. Apenas um código e uma data. 17 de agosto. Comecei a ler. Paciente feminina. Idade aproximada, 20 e poucos anos. Entrada às 3h41. Condição inconsciente. Local de origem, Lago Esperança. Parei. Clara tinha sido encontrada no lago, mas o relatório oficial dizia que ela havia morrido no local do acidente. Continuei lendo. A paciente apresentava sinais de trauma, mas estava viva quando chegou ao instituto. Viva! Minha mão começou a tremer. Procurei a página seguinte. Ela havia desaparecido. Outra página arrancada. Mais uma verdade interrompida. Mas havia uma anotação no rodapé. Transferência autorizada por AG. Augusto Gaspar. Meu pai. Fechei os olhos. Meu pai havia levado uma pessoa viva para aquela clínica e nunca contou. Mas quem era a paciente? Clara? Eu precisava saber. Voltei para a recepção e procurei algum registro de funcionários. Encontrei uma lista antiga. Entre os nomes, havia uma enfermeira chamada Marina Duarte. Ao lado do nome, uma anotação. Transferida em 18 de agosto. Procurei o endereço. Ainda existia. Marina morava sozinha em uma casa pequena. Quando abriu a porta e me viu, seu rosto mudou. Andai, sim, você é filho do Augusto. Não era uma pergunta. A senhora trabalhou no Instituto Santa Helena? Ela permaneceu em silêncio. Preciso saber quem era o paciente 0317. Marina apertou a porta. Você não deveria ter encontrado esse arquivo. Então ele existia. Ela fechou os olhos. Seu pai pediu que tudo fosse apagado. Por quê? Porque alguém estava procurando aquela pessoa. Quem? Marina olhou para a rua. O homem do relógio. Sentiu um arrepio. O observador? Ela assentiu. Ele veio até a clínica naquela madrugada. O que ele queria? Saber se a paciente estava viva. Estava. Marina demorou alguns segundos. Sim, meu coração disparou. Era Clara? Ela me encarou. Eu não posso responder isso. Preciso saber. Não, Theo. Você precisa entender. Ela abriu a porta um pouco mais. Naquela noite, 2 pessoas foram retiradas do Lago Esperança. Fiquei imóvel. 2. Um homem e uma mulher. Daniel! Ela não respondeu. E a mulher? Marina baixou a voz. A mulher não disse o próprio nome. Então, como vocês sabiam quem ela era? Seu pai sabia. Meu coração apertou. E o que ele fez com ela? Marina olhou diretamente para mim. Mandou que eu esquecesse que ela esteve ali. Por quê? Ela respirou fundo. Porque quando ela acordou, perguntou apenas uma coisa. O quê? Marina respondeu. Theo está vivo? Fiquei sem reação. Ela sabia meu nome. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Marina fechou a porta. Espere, bati novamente. Nada. Voltei para o carro completamente desnorteado. 2 pessoas. Uma delas talvez fosse Daniel. A outra poderia ser Clara. Mas havia uma pergunta que não saía da minha cabeça. Por que ela perguntou se eu estava vivo? Então percebi uma coisa.
Na fotografia que recebi, Clara estava sentada diante de uma janela. No reflexo do vidro havia uma placa, 17, o mesmo número do arquivo da paciente. Talvez aquela fotografia não fosse uma ameaça. Talvez fosse uma prova. Peguei o telefone. Antes que pudesse fazer qualquer ligação, chegou uma mensagem. Uma única fotografia. Era uma imagem antiga do Instituto Santa Helena. Na porta da clínica apareciam 3 pessoas. Meu pai, Marina, e uma mulher. O rosto dela estava parcialmente escondido, mas eu reconheci a roupa. Era a mesma roupa que Clara usava na última fotografia que eu tinha dela. No verso da imagem havia apenas uma frase. Agora pergunte a Helena o que aconteceu depois. Olhei para o relógio. 3h17. E naquele momento percebi que o passado não estava apenas voltando. Alguém estava me guiando até ele. Liguei para Helena. Ela atendeu no 3º toque. Theo, preciso que você venha até o Instituto Santa Helena. Silêncio. O que você encontrou? Uma paciente. Ela não respondeu. Paciente 0317. Do outro lado da linha, ouvi apenas a respiração dela. Onde você conseguiu esse número? Então você conhece. Mais alguns segundos de silêncio. Theo, vai embora daí. Não. Você não entende o que está fazendo. Então me explique. Não por telefone. Vem até aqui. Ela desligou. Fiquei parado diante do prédio abandonado. Eu sabia que Helena viria. Ela precisava vir. Porque pela primeira vez, eu tinha encontrado uma pista que parecia estar além do alcance do observador. 40 minutos depois, os faróis de um carro iluminaram a rua. Helena desceu. Não estava usando o distintivo, nem o coldre. Parecia alguém que havia deixado a polícia para trás. Ela caminhou até mim. Você não deveria ter encontrado aquele arquivo. Isso é o que todo mundo me diz. Theo, quem era a paciente? Ela olhou para o prédio. Clara. A palavra saiu quase como um sussurro. Eu não consegui responder. Durante alguns segundos, tudo ficou silencioso. Então perguntei. Ela estava viva? Helena assentiu. Sim. Minha respiração ficou pesada. Por quanto tempo? Não sei. Você estava aqui? Não. Mentira. Ela fechou os olhos. Eu estava. Dei um passo na direção dela. Então me conte tudo. Helena demorou. Depois começou. Seu pai chegou ao instituto por volta das 4 da manhã. Daniel estava ferido. Clara também. Eles estavam juntos? Sim. O que aconteceu? Seu pai disse que houve um acidente. Sim. E você acreditou? Naquele momento, sim. Mas depois, ela olhou para mim. Depois eu percebi que ele estava mentindo. Meu coração acelerou. Por quê? Porque Daniel não estava inconsciente. Parei. Ele falou alguma coisa? Mas sim, falou. O quê? Helena olhou para os lados. Ele disse que o observador estava dentro da família Gaspar. Senti um frio percorrer meu corpo. Meu pai? Não. Então quem? Ela não respondeu. Helena. Eu não sei. Você sabe. Ela balançou a cabeça. Eu sabia de uma coisa. Seu pai também. O quê? Clara não era apenas uma testemunha. A frase me atingiu. O que ela era? Helena respirou fundo. Andei que ela tinha visto o observador. Naquela noite, muito antes, a fotografia da minha infância voltou à minha mente. Clara! O parque. O homem ao fundo. O relógio. Tudo começava a fazer sentido. Ela reconheceu quem era. Sim. Quem? Helena permaneceu em silêncio. Quem, Helena? Ela finalmente respondeu. Seu pai? Meu coração parou. Não. Theo? Não. Clara disse que o homem que observava vocês no parque era Augusto. Recuei. Meu pai não era o observador. Eu não disse isso. Então o que está dizendo? Estou dizendo que ele conhecia o observador. Aquilo era diferente, mas não o suficiente para aliviar a sensação de que o chão havia desaparecido. E Clara? Clara descobriu quem ele era.
Por isso ela morreu? Helena me encarou. É isso que precisamos descobrir. Voltamos para a sala de arquivos do instituto. Helena abriu uma gaveta escondida atrás de uma estante. Retirou um envelope. Seu pai deixou isso comigo. Por que nunca me entregou? Porque ele pediu que eu só entregasse quando você estivesse pronto. E agora estou. Ela colocou o envelope sobre a mesa. Não. Então por que está me dando? Porque alguém está fazendo isso por nós. Abri. Dentro havia uma única fotografia. Meu pai, Daniel, Clara e eu. Mas dessa vez havia algo diferente. No canto da imagem aparecia uma quarta pessoa. O rosto estava parcialmente visível. E eu conhecia aquele rosto. Fiquei sem respirar. Não. Helena olhou para mim. Você reconhece? Não consegui responder. Porque o homem na fotografia era alguém que eu via quase todos os dias. Alguém em quem confiei. Alguém que esteve ao meu lado durante toda aquela investigação. Miguel, virei a fotografia. No verso havia uma data. 18 de agosto. Um dia depois da suposta morte de Clara. E abaixo dela. Ele estava lá quando Theo acordou. Levantei os olhos. Helena estava pálida. O que isso significa? Ela respondeu. Significa que Miguel sabe mais sobre aquela noite do que você imagina. Meu telefone vibrou. Uma mensagem. Era de Miguel. Precisamos conversar. Logo depois chegou outra. E você precisa vir sozinho. Olhei para a Helena, depois para a fotografia. Durante toda a investigação, eu acreditava que Miguel era uma das poucas pessoas em quem podia confiar. Agora, eu já não sabia se estava diante de um aliado ou de alguém que vinha observando meus passos desde o início. Guardei a fotografia. Não conte a ninguém, Helena assentiu. Saí do instituto. No caminho até o carro, meu telefone vibrou novamente. Dessa vez não era Miguel. Era um número desconhecido. Abri a mensagem. Havia apenas uma fotografia recente. Miguel estava sentado em uma sala escura. Diante dele havia uma mesa. Sobre a mesa, o mesmo relógio. E uma segunda pessoa sentada do outro lado. O rosto estava escondido. Abaixo da imagem havia uma frase. Você finalmente encontrou o homem errado. Fiquei olhando para a tela. Então chegou outra mensagem. Pergunte ao Miguel por que ele se lembra da noite que você esqueceu. Guardei o telefone lentamente. A investigação tinha acabado de mudar novamente. Porque agora eu não precisava mais descobrir quem estava me observando. Precisava descobrir quem estava observando Miguel.